Eu começo a semana falando da situação das barragens aqui de Alagoas. Esse foi o assunto de uma audiência hoje no Ministério Público Estadual. 2 inquéritos civis foram instaurados para investigar 6 barragens no interior do estado. A reunião foi convocada pela Promotoria de Defesa dos Recursos Hídricos e aconteceu na sede do Ministério Público Estadual em Maceió. O encontro foi motivado pela classificação de risco de algumas barragens de Alagoas, divulgada pelo IBAMA após uma reunião realizada em janeiro. Essas barragens, algumas delas já foram instauradas em inquéritos civis e nós vamos apurar como estão sendo feitas essas fiscalizações, acompanhar essas fiscalizações e efetivamente as fiscalizações vão verificar se há ou não algum tipo de risco, as providências dos proprietários será cobrada pelo Ministério Público. As discussões de hoje são apenas sobre as barragens da cidade de Quebrangulo, desse conglomerado de usinas e também da Casal, ou de todos os municípios? Como eu disse, inicialmente vão ser feitas só as barragens de alto risco. E esses são 2 inquéritos civis hoje. Um inquérito civil é sobre as barragens pertencentes à Casal, em Quebrangulo, que apresentam alto potencial, e nas cidades de Teotônio, Junqueiro e São Sebastião. São as 3 cidades que são o mesmo proprietário, por isso que é um inquérito civil só. São o mesmo proprietário de várias barragens na região. O consultor de recursos hídricos da usina Seresta esclarece qual a situação das 5 barragens da indústria classificadas como de alto risco. A avaliação, de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragem, ela está correta. No entanto, quando a gente vai avaliar os critérios que nortearam a Política Nacional, o que a gente verifica é que as barragens, que foram pensadas naquele momento eram hidrelétricas, grandes barramentos, e não pequenos barramentos para irrigação, como é o caso. Por exemplo, das 5 barragens da usina Seresta que foram classificadas como alto risco, de fato a gente considera que apenas uma merece uma atenção, algo mais delicado que a gente precisa se debruçar sobre essa barragem. Nas outras 4, fica claro que não tem esse risco. Mas a legislação ela faz algumas exigências e é uma classificação muito objetiva, não tem nada de forma subjetiva, mas assim, o que foi feito em termos de avaliação está de acordo com a lei e é aquilo mesmo. O CREA, Conselho Regional de Engenharia, foi convidado pelo MP e também participou da reunião. Nós estamos aqui também para discutir junto ao Ministério Público essas questões que estão sendo levantadas, principalmente depois dessa barragem de Minas, que criou um pânico generalizado em todos os estados. Inicialmente, as barragens precisam ter planos emergenciais, planos de estrutura, para ver se efetivamente a estrutura está adequada, e planos de emergência no caso de algum acontecimento. E isso será cobrado. Os órgãos de fiscalização estão atentos, foram convocados também aqui no Ministério Público, e a gente vai exatamente levantar essas informações. No primeiro momento é isso. Bom, sobre a barragem Caçamba, em Quebrangulo, e usada pela Casal, a assessoria da Companhia de Abastecimento do Estado informou que não há risco de danos à estrutura física. A barragem apresenta apenas o chamado dano potencial associado pelo fato de haver moradias na região próxima à barragem. Disse ainda que na reunião de hoje a Casal saiu com a missão de, em até 180 dias, apresentar ao Ministério Público Estadual um plano de emergência. Para isso, a companhia vai contratar uma empresa especializada para elaborar esse documento.